Capítulo 175 Princesa do Império 2. Reticências. Quem é você? Eu sou uma santa. Meu poder divino é provavelmente maior que o seu. Helena olhou para Eleonora com um olhar tímido. Do seu ponto de vista como linhagem de Salomão, Eleonora era uma pessoa desagradável. Se a história não tivesse dado errado, Helena teria sido a princesa e Leonor teria sido uma santa errante. Entretanto, Eleonora, sem saber desse fato, respondeu com escárnio. Do que você está falando? Você me considera um rival ou algo assim? Isso é tão errado? Minha aparência não é particularmente pior que a sua. Se Eleonora era linda e elegante, Helena era uma mulher linda, com um ar sofisticado e inocente. Contudo, sua verdadeira personalidade era completamente oposta. Enquanto Helena respondia com uma confiança inesperada, Eleonora se virou para o Wilk. Hero King, o que você acha? Você acha que aquela santa é mais bonita do que eu? O Wilk se revezou olhando para as duas mulheres por um momento. Honestamente, em termos de aparência, ambas as mulheres eram beldades maravilhosas. As atmosferas eram apenas ligeiramente diferentes, então era simplesmente uma questão de gosto. No entanto, o Wilk decidiu ficar do lado de Eleonora. Era importante torná-la sua aliada. Eu prefiro Eleonora. Você tem ótimos gostos. Eleonora cobriu a boca e riu alto. Enquanto isso, Helena olhou para o Wilk com uma expressão descontente. Você está dizendo que não precisa mais de mim. Tenho que falar com Eleonora, então fique quieta, bruxa da profanidade. Ela estava mentindo sobre ser uma santa. Ela é realmente uma bruxa. Eleonora arregalou os olhos e examinou Helena de cima a baixo. Ela não conseguia sentir nenhuma energia demoníaca. Em vez disso, o poder divino estava emanando em um nível ridículo. Ela não achava que Helena fosse uma bruxa. É simplesmente um apelido. Apesar de ser uma santa, ela gosta de intimidar os outros e xingar, então eu inventei um oitavo pecado e a chamei de bruxa da profanidade. Reticências. Essa é uma piada muito engraçada. Faz tanto tempo desde a última vez que me senti tão entretido. Então vamos entrar e conversar. Não posso ter convidados valiosos do lado de fora. O Wilk olhou para Leifina parada na entrada da mansão. Ele estava dizendo para ela entrar primeiro e preparar uma recepção adequada. Leifina assentiu silenciosamente e desapareceu com Tínia. Essa é uma boa ideia. Eu também roubei secretamente o Wyvern do meu pai, então seria difícil falar aqui, já que chamamos atenção. Eleonora era definitivamente uma princesa rebelde, assim como Rosencrantz havia lhe dito. Quando estava por perto, Helena, a chamada bruxa da profanidade, parecia educada. O Wilk suspirou e entrou na mansão com Eleonora. Mas você realmente tem Lemegeton? Se sim, por favor, devolva-o para mim imediatamente. É o tesouro da nossa família imperial. Rumores sobre o Wilk já haviam se espalhado por todo o continente Eif. Havia olhares atentos por toda parte, e o Wilk não se disfarçou usando a máscara do bobo da corte, então as pessoas naturalmente espalharam histórias sobre ele. Ele havia falsificado sua localização usando as mensagens do informante para enganar o Império, mas era inevitável que a família imperial e a Santa Sé tivessem suas suspeitas agora. Entretanto, Lemegeton era um livro mágico que ainda não podia ser revelado ao público. Onde você ouviu tais rumores? Como algo que desapareceu há milhares de anos pode chegar às minhas mãos? Não é como se um rei demônio ou uma bruxa estivessem de posse disso. Isso é verdade. Quando ouvi o rumor pela primeira vez, também fiquei em dúvida. Eu apenas perguntei porque estava preocupado que os fanáticos papais encontrariam Lemegeton primeiro. Você deve ter muitas preocupações. Sente-se e tome uma xícara de chá para se acalmar. Descanse um pouco. O Wilk, que chegou à sala, sugeriu um assento para Eleonora. Eleonora sentou-se sem hesitar. Depois, ela se inclinou ligeiramente para frente e olhou para o Wilk com olhos encantadores. Agora, somos apenas nós dois. Você disse que me preferia antes, então tem algo que queira me perguntar. Talvez. Honestamente, há algumas coisas. O Wilk olhou deliberadamente para o decote de Eleonora. Em vez de ter um desejo específico, ele estava apenas tentando fazê-la pensar que seu plano estava funcionando. Enquanto isso, ele estava criando uma contramedida em sua mente sobre o que fazer. Consegui evitar a crise enganando-a com palavras, mas Eleonora não se deixaria enganar por sua improvisação por muito tempo.
Mesmo sendo indisciplinada, ela ainda era uma mulher inteligente, como ela havia mencionado. O contemplativo Uyuk logo chegou a uma conclusão desagradável. Para evitar que ela atrapalhe meus planos, preciso fazê-la beber a poção do amor. Seus planos atuais para o futuro não exigiam a poção do amor. Portanto, a melhor opção era usá-lo em Eleonora e trazê-la para o seu lado. E tecnicamente, Eleonora foi a primeira a usar esse tipo de técnica dissimulada. Ela o estava seduzindo com um propósito e objetivo político em mente. Toque toque. Meu senhor, trouxe um pouco de chá. A voz de Leifina ressoou além da porta. Uyuk respondeu com uma expressão severa sem tirar os olhos do peito de Eleonora. Entre. Rangido. A porta se abriu e Leifina entrou com uma bandeja. Ela imediatamente corou de vergonha quando percebeu para onde o olhar de Uyuk estava direcionado. Meu senhor. Se você não tem nada importante a dizer, pode ir embora. Ele estava sendo estranhamente frio com ela. Quando Leifina saiu da sala com uma expressão sombria, os cantos da boca de Eleonora se ergueram. Nossa, ele é só um macaco tarado. Ele era muito diferente dos rumores. Eleonora até se maquiou com cuidado por 10 horas antes de vir para cá. Ela ouviu dizer que o Uyuk não dava atenção a uma linda santa ao seu lado, então ela estava se preparando o máximo possível para seduzi-lo. Honestamente, ela estava se sentindo um pouco decepcionada. Como ela estava na idade em que se interessava por namorar pessoas, ela tinha muitas expectativas em relação ao rei-herói. Ela gostava da aparência dele, mas sua atitude pervertida e excitada não era do seu gosto. Na verdade, assim é melhor. Se ele fosse perfeito demais, eu poderia ter sido a pessoa a me apaixonar. Em primeiro lugar, o principal objetivo de Eleonora era atrair o Uyuk para seu lado seduzindo. Quando ela pegou sua xícara de chá vagarosamente. Você não deveria se sentar assim e me seduzir. É mais difícil para mim me segurar. O Uyuk de repente se levantou de seu assento com uma expressão enfeitiçada. Depois, ele se aproximou de Eleonora, colocou a mão em seu ombro e roubou seus lábios à força. Eleonora o aceitou sem resistir. Perder seu primeiro beijo não foi um desperdício comparado a ganhar o rei-herói. Mas ela não tinha intenção de permitir mais do que isso. Se ele conquistar todo o continente Eif ou selar todos os 72 reis demônios, eu poderia considerar. Mas mesmo que ele fosse um rei-herói, esses feitos pareciam impossíveis de alcançar. Quando finalmente separaram os lábios após o beijo profundo, Eleonora sussurrou para ele em um tom tentador. Vou ser repreendido se for pego fazendo isso. Mas estou correndo o risco porque você é especial para mim. Que honra! Poder monopolizar uma beleza sublime como você. Não fique tão alegre. Eu ainda não te dei todo o meu coração. O que devo fazer para que isso aconteça? Quem sabe, por enquanto, seja legal comigo. Lide com as pessoas que me incomodam ou algo assim. Eleonora sussurrou no ouvido de Uyuk, como se estivesse lançando um feitiço de hipnose nele. O Uyuk assentiu alegremente, como se não se importasse. Dê-me os nomes. Eu lidarei com eles imediatamente. Me dê um tempo. Vou pensar sobre isso. Eleonora agiu como se estivesse contemplando enquanto se sentia em êxtase por dentro. O Uyuk retornou ao seu assento e trouxe o chá para a frente. É o chá da mais alta qualidade que é popular entre os nobres do Reino do Reno. Beba antes que esfrie. Obrigado. Você foi tão longe por mim. Eleonora levantou a xícara de chá enquanto agia como se estivesse tocada. Até ela pensou que estava exagerando e agindo como uma raposa astuta. Mas estava funcionando melhor do que eu esperava. E, acima de tudo, era divertido. Ainda mais porque o homem era um completo idiota. Logo, ela esvaziou a xícara de chá e o Uyuk sorriu satisfeito. Qual era o gosto? O gosto residual não é ruim. Parece um pouco diferente dos chás do Palácio Imperial. Na verdade, Eleonora não tinha o hobby de ficar sentada e tomar chá como outras princesas. Ela cresceu sob o treinamento severo do mestre espadachim Grambert desde cedo, por ter sido escolhida pela espada sagrada Ertia. Seu temperamento natural agora era um problema, então o imperador Tibério sempre se preocupava em como conseguir um marido para Leonor. Qualquer pessoa de alto escalão que participasse de assuntos de estado sabia que nenhum homem comum poderia lidar com ela. Nossa, foi nojento. Pensar que ela teria que continuar seu ato com esse homem tarado. Embora sua situação parecesse sombria, Eleonora recuperou suas forças. Mesmo sendo um pervertido, o rei-herói receberia reforços dos países ocidentais e os apoiaria. Então, ela seria capaz de manter os asseclas do Papa sob controle.
Eleonora estava pensando em Rosencrantz, o fanático que riu como um maníaco e a olhou de cima no Palácio Imperial. Eca! De repente, um calor extremo cresceu em seu coração. Eleonora olhou surpresa para o Wilk, enquanto ele a observava com um sorriso. Ele tentou me envenenar. Ele deve ter colocado algo secretamente no chá quando eles se beijaram mais cedo. Entretanto, como ela havia bebido uma poção para ficar imunizada contra veneno um dia antes de vir para cá, seu truque astuto não funcionaria com ela. Se ele realmente tivesse tentado envenená-la, ela o executaria na hora, fosse ele o rei-herói ou não. A espada sagrada Ertia era um artefato de classe S. Ela continha o poder do Deus da Luz, então podia infligir um golpe fatal no rei-herói, que era do atributo sombrio. Quando Eleonora tentou pegar sua espada, o calor em seu coração começou a se espalhar por todo seu corpo. Seu rosto ficou vermelho de rubor sem que ela percebesse, e ela olhou para o Wilk novamente. Reticências. Tão legal. Ela se apaixonou, e agora isso estava além do seu controle. A poção do amor fez efeito. Com seu plano dando certo, o Wilk falou com ela enquanto relembrava o passado. Você costumava me amar. Mas você nunca revelou isso honestamente até o fim por causa de sua posição como a princesa imperial escolhida pela espada sagrada. No final, Eleonora continuou a enfrentá-lo como inimigo e foi derrotada por ele. Ela foi então confinada no topo da escura e sombria Torre dos Sábios. Depois disso, ela tentou se machucar inúmeras vezes, mas sem sucesso. Mais tarde, o Wilk soube que ela havia enlouquecido, mas foi visitá-la. Naquela época, ele tinha muitas outras coisas com que se preocupar. Talvez seja melhor ser honesto desta vez. Isso era o máximo que ele podia fazer por Eleonora. Eleonora ouvia sua história com uma expressão extasiada, e o Wilk estalou a língua.